Estamos hoje aqui reunidos no coração da Amazônia, num momento crucial da história da humanidade. Um momento que exige coragem. Tudo dentro do palácio acaba de mudar. Os resultados do teste de ADN do príncipe William foram finalmente revelados, e a verdade mergulhou toda a família real no caos. O que deveria ser uma verificação privada transformou-se num segredo perigoso que todos querem desvendar. Os funcionários cochicham, os telefones tocam sem parar e o ambiente está carregado de choque. Ninguém sabe o impacto que esta descoberta terá na família real, na coroa. Mas uma coisa é certa. Estes resultados abriram uma porta que não pode ser fechada, e a verdadeira tempestade está apenas a começar. Junte-se a nós para explorar a carta que mudou tudo. O príncipe William estava no seu escritório no Palácio de Kensington quando o envelope chegou. Estava sentado à sua secretária de mogno, organizando a correspondência do dia com a sua habitual calma e eficiência. Estendeu a mão para pegar no café, ainda quente, quando a sua assistente bateu levemente à porta. Vossa Alteza Real. Chegaram os documentos médicos que solicitou, disse ela, colocando um grosso envelope de papel pardo sobre a mesa antes de se retirar silenciosamente. William assentiu distraidamente, com a mente já focada na agenda da manhã. Tinha encomendado um simples teste de ADN há semanas, nada de extraordinário. Apenas um esclarecimento médico de rotina recomendado pelo seu médico, algo sobre marcadores genéticos e história familiar de saúde. Deslizou o envelope para abrir com o abre-cartas, esperando talvez 3 ou 4 páginas no máximo. Mas quando retirou o conteúdo, franziu o sobrolho. A pilha era espessa, muito mais espessa do que deveria ser. Contou as páginas rapidamente. 15. Por que é que um relatório médico básico necessitaria de 15 páginas? As primeiras páginas pareciam normais o suficiente. Jargão médico padrão, gráficos com percentagens, termos técnicos que ele mal compreendia. Folheou as páginas rapidamente, procurando o resumo simples que o seu médico prometera. Depois, chegou à página 7 e o mundo parou de girar. De repente, o quarto pareceu mais pequeno, o ar mais pesado. William leu novamente a frase, certo de que tinha percebido mal. Depois, pela terceira vez, as palavras recusaram-se a mudar. Permaneceram ali, no papel branco e nítido, a tinta preta a soletrar algo impossível, algo que não podia ser verdade. As suas mãos começaram a tremer, ligeiramente a princípio, depois de forma mais perceptível. O papel farfalhou nas suas mãos. Pousou a chávena de café antes que pudesse derramá-lo, mas mal se apercebeu do ato. Os seus olhos estavam fixos no documento, examinando a linguagem técnica, procurando desesperadamente algum indício de que se tratava de um erro, de um equívoco administrativo. O relatório de outras pessoas estava misturado com o seu, mas ali, no topo de cada página, estava o seu nome, a sua data de nascimento, o seu número de referência. William levantou-se abruptamente, a cadeira raspando com força no chão de madeira. Aproximou-se da janela, pressionando uma das mãos contra o vidro frio, tentando firmar-se. Lá fora, os jardins do palácio estendiam-se tranquilamente diante dele, inalterados e imutáveis. Os jardineiros realizavam as suas tarefas matinais. Um agente de segurança fazia a sua ronda de rotina. Tudo parecia exatamente como sempre, mas nunca nada seria como antes. Regressou à mesa, obrigando-se a ler com mais atenção desta vez. O documento continha comparações que nunca solicitara, perfis genéticos que nunca pedira para ver, análises técnicas da linhagem paterna que iam muito além do que o seu médico pedira, página após página de dados que contavam uma história que nunca quisera ouvir, que nunca imaginara que pudesse existir. Uma secção comparava marcadores com perfis conhecidos da família real. Outra mostrava probabilidades estatísticas que lhe reviravam o estômago. Um terceiro continha datas e números de referência que sugeriam que o teste tinha sido feito mais do que uma vez, por mais do que um laboratório, como se alguém quisesse ter a certeza absoluta dos resultados. A mente de William percorreu uma série de possibilidades, cada uma mais perturbadora do que a anterior. Teria alguém cometido um erro terrível no laboratório? Teriam as amostras sido trocadas, mal rotuladas, contaminadas? Mas o relatório era tão detalhado, tão minucioso, verificado e comparado com várias bases de dados, que estes não eram os resultados de um único técnico descuidado. Esta foi uma análise completa e ponderada. Pensou na sua infância, na sua mãe, nas intermináveis especulações e mexericos que cercavam a família real há décadas, rumores que sempre descartara como ficção sensacionalista, invenções desesperadas de jornalistas sem nada melhor para escrever. Crescera sabendo que as teorias da conspiração circulavam em torno da sua família como folhas de outono ao vento. Persistent, irritante,
mas, no final de contas, sem sentido. Só que agora tinha em mãos provas que sugeriam que alguns sussurros talvez não fossem sussurros, mas verdades ditas em voz demasiado baixa para serem ouvidas. William sentou-se pesadamente, a cadeira de couro rangendo sob o seu peso. Espalhou as páginas sobre a mesa, tentando perceber o padrão, procurando alguma explicação lógica que fizesse desaparecer aquele pesadelo. A sua formação em gestão de crises, os seus anos de disciplina militar, a sua vida inteira a manter a compostura sob pressão, tudo parecia inútil agora. O escritório à sua volta parecia desfocar-se nas margens, as estantes repletas de livros de história e biografias dos seus antepassados, os retratos nas paredes mostrando gerações da sua família, o brasão real gravado no seu papel timbrado oficial. Tudo o que antes lhe parecera sólido e certo parecia-lhe agora adereços numa peça elaborada, onde nunca soubera qual era o seu verdadeiro papel. Pegou numa página em particular, estudando um gráfico que mostrava marcadores genéticos destacados a amarelo. A linguagem técnica era densa, mas a conclusão era dolorosamente clara. As probabilidades eram gritantes, os dados comparativos, inequívocos. Não se tratava de especulação ou teoria, mas sim de ciência. Fria, precisa e devastadora. O telemóvel de William vibrou com um lembrete sobre a sua próxima consulta, mas ele ignorou-o. Não se conseguia imaginar a participar numa reunião sobre iniciativas de caridade ou política agrícola naquele momento. Não se conseguia imaginar a conversar informalmente com diplomatas ou a analisar relatórios orçamentais. Os afazeres comuns da sua vida pareciam impossivelmente distantes. Os seus pensamentos voltaram-se para o seu pai, ou Ray Carlos, provavelmente a tomar o pequeno almoço naquele preciso momento nos seus aposentos. Ele sabia? Sempre soube. Seria por isso que certas fotografias da infância de William carregavam sempre uma estranha tensão? Por que é que certas dinâmicas familiares nunca fizeram muito sentido? Por que é que a sua mãe o olhava? Por vezes, com uma proteção tão feroz, misturada com tristeza? Ou será que o seu pai estava tão às escuras como William estivera há 20 minutos? William caminhou em direção à porta, apertando o relatório com força na mão. Ele estava decidido. Só havia uma pessoa que poderia explicar isto, que o poderia ajudar a compreender como tudo o que ele pensava saber sobre si próprio podia estar tão terrivelmente, impossivelmente errado. O seu pai teria agora que responder por isso, o confronto que nenhum filho deveria ter. Os passos de William ecoaram pelos corredores do palácio, enquanto se dirigia para o escritório privado do pai. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, carregado de questões que não deveriam existir. A luz da manhã que entrava pelas altas janelas parecia demasiado forte, demasiado alegre para o que estava prestes a fazer. Não questionou o protocolo, exigia-o, mas aquele não era um momento para protocolos. William empurrou a pesada porta de carvalho e entrou. O rei Carlos levantou os olhos da secretária, com uma expressão de surpresa no rosto. Estava a rever documentos, com os óculos de leitura no nariz e uma chávena de chá fumegante ao lado. Tudo naquela cena era comum, confortável, familiar. Isto fazia com que o que William estava prestes a fazer parecesse ainda mais irrealista. Charles pousou a caneta, a sua expressão passando de surpresa à preocupação. Percebeu que não se tratava de uma questão de política ou de conflitos de agenda. Algo se tinha quebrado. William atravessou a sala e colocou o relatório em cima da mesa, entre eles. As páginas pareciam brilhar em branco contra a madeira escura, acusadoras no seu silêncio. Charles pegou na primeira página, os olhos percorrendo o texto. William observava atentamente o rosto do pai, procurando qualquer sinal de reconhecimento, de culpa, de confirmação. O que viu foi pior do que tinha previsto. A expressão de Charles passou da confusão à compreensão, até algo que parecia medo. O rei recostou-se na cadeira, ainda segurando o relatório. As suas mãos não estavam muito firmes. Perguntou onde é que William tinha conseguido aquilo. A voz de William elevou-se em frustração. Não era essa a pergunta que ele precisava que fosse respondida, nem se era verdadeira, nem como explicá-la, mas sim de onde vinha. A pergunta que importava pairava no ar entre eles, afiada como uma lâmina. Será que alguma coisa daquilo era verdade? Charles pousou os papéis e pressionou os dedos contra as têmporas. Durante um longo momento, não disse nada. O silêncio prolongou-se até que William pensou em gritar só para o quebrar. Havia rumores, disse Charles finalmente, a voz quase num sussurro. Há anos, antes de teres nascido, até mesmo depois, mas eram apenas rumores. O tipo de coisas que circulam sempre nesta família. William sentiu a sua compostura esvair-se. O seu pai sabia que havia perguntas sobre isso e nunca disse uma palavra.
Charles ergueu o olhar, com genuína angústia no olhar. Explicou como as pessoas inventavam histórias sobre as suas famílias constantemente, examinando cada fotografia e aparição pública em busca de escândalo. Não conseguia levar a sério cada sussurro. Isso enlouqueceria qualquer um. William apontou para o relatório. Não era um sussurro. Isso era ciência. Isso era evidência. Charles levantou-se novamente, a agitação deixando-o inquieto. Apontou algo que William não tinha considerado. Este relatório era muito mais abrangente do que um simples exame médico. Alguém queria que William visse isto. Alguém queria criar exatamente este momento. O pensamento paralisou William. O seu pai tinha razão. O relatório era demasiado detalhado, demasiado minucioso para uma investigação médica de rotina. Alguém o tinha compilado deliberadamente, assegurado que lhe chegava às mãos. Mas isso não respondia à questão fundamental. William perguntou se o seu pai alguma vez lhe teria contado. Se isto não tivesse parado na sua secretária, teria vivido a vida inteira sem saber que havia dúvidas sobre quem ele realmente era? És meu filho, disse Charles com firmeza, encarando William. Isso nunca esteve em dúvida. Nem para mim, nunca. Mas não era isso que William tinha perguntado. Charles caminhou até a janela, de costas para William. O sol da manhã iluminava os fios grisalhos do seu cabelo, fazendo-o parecer mais velho, mais frágil do que William normalmente se permitia reparar. Falou com cuidado sobre as dificuldades no seu casamento, os períodos de tensão e de distanciamento. O mundo inteiro sabia desses tempos. Sim, houve rumores durante aqueles anos difíceis, rumores cruéis e maldosos que os magoaram profundamente. Mas nunca nada foi provado porque não havia nada a provar. William exigiu uma explicação para o relatório. Charles virou-se para encará-lo. Não o podia explicar sem perceber como foi elaborado, quem autorizou os testes e de onde vieram as amostras de comparação. Os testes genéticos não eram simples. Exigiam acesso a perfis genéticos da família real, amostras históricas e bases de dados extensas. Alguém com recursos e ligações significativas fê-lo deliberadamente. A mente de William estava a mil. Os argumentos do pai eram lógicos, mas pareciam uma evasiva, a resposta de um político à pergunta incisiva de um jornalista. O que devem fazer agora? Charles voltou para a sua secretária, a expressão endurecendo e assumindo um tom mais resoluto. Precisavam de consultar alguém em quem pudessem confiar plenamente. Um consultor genético com credenciais e discrição impecáveis. Precisavam de verificar essa informação através dos canais adequados antes de tomarem qualquer decisão. Não podiam deixar que isto se tornasse público até compreenderem exatamente com o que estavam a lidar. A voz de William estava oca. E se fosse verdade? E se os testes fossem legítimos e as conclusões precisas? Depois, lidaremos com isso em família, disse Charles. Mas com cuidado, ponderação, sem raiva ou pânico. William queria argumentar, exigir respostas imediatas que o pai claramente não podia dar. Mas, por baixo da mágoa e da confusão, reconheceu a sabedoria da cautela. Um escândalo como este poderia destruir tudo o que tinham construído, tudo o que representavam. Disse ao pai que precisava de tempo, tempo para processar tudo aquilo. Nenhum dos dois homens reparou na sombra que se afastou rapidamente do corredor, passos silenciosos recuando pelo chão de mármore. Alguém ouvira tudo, e em breve o segredo que deveria permanecer enterrado começaria a espalhar-se como veneno pelas paredes do palácio. Quando os segredos foram notícia, o assistente júnior trabalhava no palácio há apenas 6 meses. Era jovem, ansiosa, ainda maravilhada por percorrer os mesmos corredores que a realeza todos os dias. Naquela manhã, estava a entregar lençóis limpos nos andares superiores quando ouviu as vozes alteradas atrás da porta do gabinete do rei. Ela deveria ter continuado a andar. Ela sabia disso. Mas algo no tom do príncipe William fê-la parar, fê-la encostar-se ainda mais à parede, fê-la ouvir palavras que nunca lhe deveriam ter sido ditas. Relatório de ADN, linhagem paterna, rumors comprovados. O seu coração disparou quando as peças se encaixaram. Saiu a correr antes que alguém a pudesse alcançar, mas a informação queimava-lhe na mente como uma febre. A hora do almoço, ela não conseguia parar de pensar nisso. À tarde, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Encontrou o número online. Um jornalista conhecido por cobrir a realeza. Alguém que já tinha divulgado notícias em primeira mão. As suas mãos tremiam enquanto digitava a mensagem no seu telemóvel pessoal, sentada numa cafetaria a 3 quarteirões do palácio. Tenho informações sobre uma crise de linhagem na família real. Algo que estão a tentar esconder. A resposta chegou em minutos. O jornalista queria encontrar-se comigo. Queria pormenores. Queria provas.
Ela não tinha provas. Na verdade, não, mas já tinha ouvido o suficiente. Aparentemente, isso foi o suficiente para iniciar um incêndio. Em poucas horas, começaram a surgir rumores nas redes sociais, publicações vagas de contas anônimas, tweets enigmáticos a sugerir que um escândalo real estava prestes a acontecer. Nada específico ainda. Nada de concreto. Apenas fumo suficiente para fazer com que as pessoas comecem a procurar chamas. As publicações multiplicaram-se, e os fóruns de discussão incendiaram-se com especulações. Observadores da realeza, teóricos da conspiração e cidadãos curiosos começaram a fazer as mesmas perguntas. O que estava a acontecer no palácio? Por que o súbito aumento da segurança? O que estavam a esconder? A equipe de comunicação do palácio nem sequer viu aquilo acontecer. William estava sentado nos seus aposentos privados com Catherine. Os relatórios de ADN estavam espalhados sobre a mesa entre eles. Contara-lhe tudo, a voz embargada enquanto explicava o significado das páginas, o que estas sugeriam sobre toda a sua identidade. Catherine ouviu sem interromper, segurando a mão dele. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio durante um longo momento, a sua mente a processar claramente as implicações. Vamos ultrapassar isto, disse ela simplesmente, com a voz firme mesmo com os olhos a demonstrarem preocupação. Seja qual for a verdade, vamos enfrentá-la juntos. Mas, mesmo enquanto pronunciava estas palavras tranquilizadoras, ela conseguia sentir a tempestade a aproximar-se. Ela já tinha vivido tempo suficiente neste mundo para saber como as coisas podiam descontrolar-se rapidamente, como um sussurro se podia transformar num grito, como um assunto privado podia explodir numa crise pública. O seu telefone vibrou, depois o de Williams. De seguida, ambos os telefones começaram a acender com notificações. Mensagens de assessores. Alertas da equipe de segurança. Algo estava a acontecer online. Charles estava a meio da revisão de relatórios de política agrícola quando o seu secretário particular entrou abruptamente, de tablet na mão, de rosto pálido. O rei deu uma vista de olhos aos assuntos mais comentados e sentiu um frio na barriga. Convocou de imediato uma reunião de emergência com os seus principais conselheiros, diretores de comunicação, consultores jurídicos e responsáveis de segurança. Em 20 minutos, todos se reuniram na sala de conferências privada, com semblantes sérios e vozes baixas. Os corredores do palácio encheram-se de uma atividade invulgar. Os funcionários movimentaram-se rapidamente, cochichando entre si, pressentindo que algo de importante se passava. Os protocolos de segurança foram discretamente reforçados. Certas entradas foram interditadas. Os reforços policiais apareceram em posições estratégicas. Charles estava de pé, à cabeceira da mesa de conferências, com o maxilar cerrado. Precisavam de controlar a situação antes que ela os controlasse. Precisavam de uma estratégia, de uma mensagem unificada, de uma forma de estancar a hemorragia antes que se tornasse uma hemorragia. Mas como combater uma história quando nem se sabe o que está a ser dito? Quando os rumores se espalham mais depressa do que os fatos, quando a própria verdade ainda não é clara, os assessores debateram as abordagens. Deverão negar, ignorar completamente ou abrir uma investigação sobre a fuga. Cada opção tinha os seus riscos, cada caminho, as suas armadilhas. Os telefones à volta da mesa não paravam de vibrar, tocar e acender com atualizações. A conversa online tornava-se mais intensa a cada minuto. Os veículos noticiosos começavam a repercutir a história, formulando as suas reportagens com cuidado para evitar a difamação, mas pressentindo claramente o perigo. William estava de volta ao seu gabinete, tentando assimilar a rapidez com que a sua crise particular se estava a tornar pública. Quando o alerta de e-mail tocou, quase não o verificou. A sua caixa de entrada estava inundada de mensagens de amigos preocupados, conhecidos curiosos e repórteres em busca de comentários. Mas algo o fez olhar. O nome do remetente fez-lhe gelar o sangue. James Mitchell, correspondente sênior de um dos maiores jornais da Grã-Bretanha. O assunto era simples, precisamos de falar. A mão de William hesitou sobre o cursor do rato. Parte dele queria apagar a mensagem sem ler, fingir que não existia, mas sabia que isso era impossível agora. Ele clicou. O e-mail era breve, redigido de forma profissional e absolutamente devastador. William leu-o 2 vezes, depois uma terceira. As suas mãos ficaram dormentes. O jornalista tinha os documentos reais, não rumores, não especulações, as provas concretas. A tempestade não tinha acabado de chegar, já estava dentro das muralhas e já não havia por onde fugir. A escolha entre a verdade e o silêncio. William tomou a sua decisão nas horas mais escuras da noite.
Enquanto o palácio dormia, enquanto os seus filhos sonhavam tranquilamente nas suas camas, enquanto Catherine jazia ao seu lado tentando esconder a sua preocupação, ele fitava o teto e sabia o que tinha de fazer. Não podia esconder-se atrás dos muros do palácio e de ameaças legais. Não podia deixar que os porta-vozes e as equipas de comunicação resolvessem a situação. Se alguém tinha as suas informações médicas privadas, se planeavam publicá-las para todo o mundo ver, então precisava de as enfrentar diretamente, como ele próprio, não como um título ou uma instituição. De manhã, já tinha enviado a resposta. Encontrar-se-ia com o jornalista, a sós, em privado, apenas os dois. A sua equipe de segurança opôs-se imediatamente. Os seus assessores consideraram a atitude imprudente. Até Catherine, sempre o seu porto seguro, questionou se aquilo era sensato. Mas William estava decidido. Já não se tratava de protocolo ou estratégia, mas sim da sua vida, da sua identidade, da sua verdade. Escolheram um lugar tranquilo nas margens do Tâmisa, longe do palácio, longe de olhares curiosos e câmaras. Um banco perto de um trilho por onde passavam corredores matinais sem sequer repararem. Pessoas comuns. A viver vidas comuns, alheias ao facto de que, a poucos metros de distância, um príncipe estava prestes a negociar com um jornalista sobre o futuro da monarquia. James Mitchell chegou pontualmente, transportando uma pasta de couro e com uma expressão que não era nem hostil nem amigável. Era mais velho do que William esperava. Talvez na casa dos 50, com fios grisalhos nas têmporas e rugas à volta dos olhos que sugeriam décadas de busca por histórias. Sentaram-se em extremidades opostas do banco. Por um instante, nenhum dos dois disse nada. O rio corria à sua volta, indiferente à importância do que estava prestes a ser discutido. William quebrou primeiro o silêncio e pediu para ver o que o jornalista tinha. Mitchell hesitou. Depois meteu a mão na mala e tirou uma pasta. No interior havia fotocópias, um pouco granuladas, mas perfeitamente legíveis, páginas do relatório de ADN, as mesmas páginas que tinham destruído o mundo de William há dias. As partes destacadas, os gráficos comparativos, as conclusões devastadoras. O maxilar de William contraiu-se enquanto examinava os documentos. Alguém tinha dado tudo àquele homem. Não apenas dicas ou resumos, mas documentos reais que deveriam ser totalmente confidenciais. Perguntou como é que Mitchell os tinha obtido, se era através de uma fonte. O jornalista disse simplesmente, alguém que acreditava que o público tinha o direito de saber. William ergueu o olhar bruscamente. O direito do público a saber. Aquela frase que os jornalistas adoravam, que transformava a dor privada em entretenimento, que justificava destruir a vida das pessoas em nome da transparência. Tem filhos? Lhe perguntou William de repente. A pergunta apanhou Mitchell de surpresa. Ele assentiu lentamente. 2 filhas, disse. William inclinou-se para a frente, com a voz calma, mas intensa. Descreveu ao jornalista a situação. Os seus próprios filhos, inocentes e jovens, a acordar e a ver a identidade do pai, posta em causa em todos os sites de notícias e ecrãs de televisão. Escolas cheias de crianças a fazerem perguntas cruéis. Uma família dilacerada não pela verdade ou mentiras, mas por especulações e escândalos. Uma nação dividida, as suas instituições questionadas, a sua estabilidade abalada. Não se tratava apenas dele, explicou William. Tratava-se do dano que a publicação imediata causaria antes mesmo de alguém saber se a informação era precisa. Eram fotocópias de um relatório cuja origem era ainda desconhecida, cujos métodos de teste não tinham sido verificados, cuja própria existência levantava questões sobre quem queria que esta informação fosse pública e por quê. Mitchell ouviu sem interromper. A sua expressão era mais difícil de decifrar agora, a máscara de jornalista profissional escorregando para revelar algo mais humano por baixo. São acusações graves, disse Mitchell por fim. Se forem verdadeiras, as pessoas merecem saber. A linha de sucessão, a legitimidade da coroa, não são assuntos privados. E se forem falsas, argumentou William, se for desinformação, deliberada ou acidental, e vocês a publicarem na mesma, o que acontece? Dá para voltar atrás? O jornalista ficou em silêncio. Ambos sabiam a resposta. William fez o seu pedido. 24 horas. Apenas um dia para verificar a informação, para realizar testes adequados através de canais legítimos, para compreender com o que estavam realmente a lidar. Depois, independentemente do resultado, ele pronunciar-se-ia publicamente, sem esconder nada, sem encobrir nada, apenas o momento de separar a verdade da especulação. Mitchell observou-o por um longo momento. William conseguia ver a luta interior a desenrolar-se por detrás dos olhos do homem.
O dever do jornalista de divulgar notícias em primeira mão versus o reconhecimento humano do preço que essa notícia custaria, a matéria que alavancaria a carreira versus as vidas que ela destruiria. 24 horas. Mitchell finalmente concordou. Mas depois disso, com ou sem a sua declaração, publicar esta história já está a ser divulgado. Se eu não a publicar, outra pessoa o fará, provavelmente com menos preocupação com a precisão. Guilherme assentiu. Não foi muito tempo, mas foi algo que ele fez. Ficou de pé, apertou a mão ao jornalista e voltou para o carro que o aguardava, onde a sua equipe de segurança o observava discretamente à distância. A viagem de regresso ao palácio pareceu mais longa do que o habitual. William observou Londres a passar pela janela, pessoas comuns a iniciarem os seus dias comuns, e perguntou-se quantas delas o olhariam de forma diferente amanhã, a esta hora. Catherine estava à espera quando ele voltou. Ela já tinha previsto o seu próximo passo e começado a fazer os telefonemas necessários. Necessitavam de testes independentes, completamente separados de qualquer sistema médico real, com resultados que ninguém pudesse questionar ou contestar. À tarde, encontraram alguém, um especialista em genética com credenciais irrepreensíveis, sem ligações à realeza, e cujo laboratório lidava com casos delicados com absoluta discrição. O médico aceitou atender William de imediato, compreendendo a urgência sem precisar de todos os pormenores. Catarina acompanhou-o. Ela segurou a mão dele no carro, sentou-se ao lado dele na sala médica privada e permaneceu por perto enquanto o médico explicava o processo de teste. Um simples cotonete na bochecha, uma análise que demoraria várias horas, resultados que seriam definitivos. O médico perguntou se William queria saber os detalhes de tudo o que iria ser testado. William disse baixinho, preciso de saber tudo. O cotonete demorou apenas alguns segundos. Uma coisa tão pequena e simples que poderia potencialmente mudar séculos de história. O médico etiquetou a amostra cuidadosamente, garantiu que os resultados estariam disponíveis de manhã e prometeu total confidencialidade. William e Catherine regressaram e encontraram o palácio num caos quase incontrolável. Os funcionários moviam-se com uma urgência invulgar. Os conselheiros agrupavam-se nos cantos, falando em voz baixa. O departamento de comunicação trabalhava sem parar, preparando comunicados para cenários que esperavam nunca se concretizar. Charles parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. William encontrou o pai na biblioteca, contemplando retratos dos seus antepassados, rostos que o observavam das paredes com expressões de certeza e autoridade que agora lhe pareciam vazias. Não falaram de início. O que havia a dizer que já não tivesse sido dito? A culpa do rei pairava no ar entre eles, pesada e sufocante. Todos aqueles anos de perguntas não feitas, dúvidas não ditas, segredos enterrados que deveriam ter sido abordados quando William era suficientemente novo para os compreender antes de se tornarem armas nas mãos de um estranho. Charles falou finalmente, com a voz rouca. Disse que lamentava não apenas a crise atual, mas tudo o que a provocou. Pela disfunção no seu casamento, pelo ambiente que gerou dúvidas, por nunca ter tido coragem de abordar os rumores de forma direta. William não sabia se estava pronto para perdoar, mas reconheceu a dor na confissão do pai. Ambos estavam agora presos, aguardando que a ciência lhes revelasse quem realmente eram. A equipe de comunicação trabalhou durante toda a noite em 2 versões de um comunicado público. Uma resposta, caso os resultados confirmassem a linhagem real de William. Outra, caso não confirmassem. Ambas cuidadosamente formuladas, ambas preparadas para minimizar os danos, ambas reconhecendo que a especulação tinha chegado a um ponto em que o silêncio já não era uma opção. Fora dos muros do palácio, o mundo continuava a fervilhar de especulações. As redes sociais estavam repletas de teorias. Os órgãos de comunicação social preparavam reportagens especiais. Especialistas e comentadores da realeza estavam a ser agendados para entrevistas. Todos pressentiam que algo de enorme estava prestes a acontecer. O Guilherme mal dormiu. Permaneceu acordado ao lado de Catherine, a mão dela na sua, ambos fingindo não estarem aterrorizados com o que amanhã traria. O seu telefone estava sobre o criado mudo, silencioso por enquanto, mas em breve traria notícias que definiriam o resto da sua vida. Pensou na sua mãe e perguntou-se o que ela diria se estivesse ali. Será que ela teria respostas? Será que ficaria zangada com ele por abrir aquela porta? Ou será que compreenderia que, por vezes, a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho a seguir? As horas arrastavam-se. William observava a escuridão lá fora a dissipar-se gradualmente em direção ao amanhecer.
Num qualquer laboratório do outro lado de Londres, os técnicos analisavam o seu ADN, comparando marcadores, realizando testes que responderiam a perguntas que nunca quisera fazer. O seu telefone acendeu assim que os primeiros raios de sol tocaram no horizonte. O identificador de chamadas mostrava o número privado do médico. A mão de William tremeu enquanto o alcançava. Catherine sentou-se ao lado dele, com os olhos arregalados e alerta, apesar da hora matinal. Era agora o momento em que tudo se desmoronaria ou se encaixaria. A verdade, finalmente, depois de toda a especulação e receio. Atendeu ao terceiro toque. A voz do médico era calma e profissional. Os resultados estavam prontos. O William poderia vir ao escritório imediatamente? Esta não era uma informação para ser partilhada por telefone. O Guilherme disse que sim. Ele estaria lá dentro de 1 hora. Independentemente do que aquele envelope continha, independentemente do que os resultados dos testes indicassem, eles enfrentariam juntos. O mundo estava prestes a descobrir a verdade. O momento em que tudo mudou. O consultório médico estava silencioso quando William chegou. Catherine ofereceu-se para o acompanhar, mas William precisava de o fazer sozinho. Algumas verdades precisavam de ser encaradas na solidão, absorvidas em privado antes de serem partilhadas com qualquer outra pessoa, mesmo com a pessoa que ele mais amava. O médico estava sentado à sua frente, com um envelope castanho em cima da mesa entre eles. Parecia comum, sem nada de especial, apenas papel e tinta. Mas William sabia que ali estavam respostas que iriam mudar tudo o que ele pensava saber sobre si próprio. O médico explicou o processo de teste pela última vez. Laboratório independente. Múltiplas etapas de verificação, comparação com marcadores genéticos estabelecidos. Tudo tinha sido feito com o mais alto nível de rigor científico. Os resultados foram definitivos. William assentiu com a cabeça, a garganta demasiado apertada para falar. Estendeu a mão para o envelope. As suas mãos estavam mais firmes do que esperava ao romper o selo. Talvez porque uma parte dele já o sabia. Talvez porque, depois de dias de medo e especulação, houvesse quase um alívio em finalmente saber, mesmo que esse saber o destruísse. Ele pegou no relatório. Os seus olhos percorreram a linguagem técnica, os gráficos e as percentagens, procurando a conclusão que tanto temia como necessitava. E lá estava ela. Claro, Scientifico, inegável. O segundo teste confirmou o que já tinha sido sugerido. Os marcadores genéticos não coincidiram. A linhagem paterna apresentava discrepâncias que não podiam ser explicadas por erros de ensaio ou falhas laboratoriais. A verdade estava escrita no seu ADN, codificada em cada célula do seu corpo. Não era quem todos acreditavam que fosse. William permaneceu completamente imóvel, o papel tremendo ligeiramente nas suas mãos. Sentia tudo e nada ao mesmo tempo. A angústia de pensar que o pai que o criou poderia não ser o seu pai biológico. Raiva por lhe terem escondido este segredo, por toda a sua identidade ter sido construída sobre uma base que se estava a desmoronar. E, estranhamente, Clareza, finalmente, após dias de incerteza, tinha uma resposta. O médico perguntou-lhe gentilmente se estava bem. William assentiu com a cabeça, sem confiar na sua própria voz. Com cuidado, voltou a colocar o relatório no envelope, agradeceu ao médico e saiu para a luz da manhã que parecia demasiado forte, demasiado normal para o que acabara de acontecer. Catherine esperava-o no carro. Bastou um olhar para o rosto dele para que ela soubesse. Não fez perguntas, não exigiu pormenores. Simplesmente pegou-lhe na mão e segurou-a, enquanto o carro os levava de volta ao palácio, de volta a uma vida que nunca mais seria a mesma. Nos seus aposentos privados, William permitiu-se finalmente desabar. Catherine abraçou-o enquanto a realidade o atingia em ondas. Tudo aquilo para que fora criado, cada responsabilidade que assumira, cada aparição pública em que representara uma linhagem que aparentemente não era a sua. Tudo parecia agora uma mentira, mas a voz de Catherine interrompeu a sua espiral de devaneios. Ela lembrou-lhe que o ADN não definia quem ele era. Era ainda o homem que dedicou a sua vida ao serviço, o pai que amava intensamente os seus filhos, a pessoa que, através das suas próprias ações e caráter, demonstrava que o sangue não definia uma pessoa. As escolhas, sim. As suas palavras ajudaram, mas não conseguiram apagar a verdade fundamental. O mundo não haveria dessa forma. A monarquia foi construída sobre a linhagem, sobre a cadeia ininterrupta de sucessão. O que acabara de descobrir abalaria profundamente aquela estrutura. Charles chegou em menos de 1 hora, com o rosto pálido de pavor. Tinha sido convocado, mas não lhe disseram o motivo. Ao ver a expressão de William no envelope em cima da mesa, a compreensão surgiu.
O rei tentou falar, tentou formular um pedido de desculpas que pudesse, de alguma forma, corresponder à magnitude do que tinha sido mantido em segredo, mas as palavras saíram vazias, insuficientes. Como pedir desculpa por um engano que durou décadas, mesmo que se tenha tentado convencer de que se tratava apenas de rumores, boatos que não mereciam atenção? William mal conseguia olhar para ele. O homem a quem chamara pai durante toda a vida, que lhe ensinara sobre o dever e a responsabilidade, que o preparara para um papel que talvez não lhe coubesse por direito. Qualquer amor que existisse entre eles parecia enterrado sob camadas de traição e quebra de confiança. Charles tentou reaproximar-se, mas William recuou. Ainda não. Talvez nunca. A ferida ainda era recente, a dor era demasiado intensa, mas, com o passar das horas e o choque a começar a tornar-se suportável, William percebeu que tinha uma escolha a fazer. Podia deixar que aquilo o destruísse, podia esconder-se atrás dos muros do palácio, enquanto advogados e porta-vozes tentavam controlar a crise, ou podia enfrentá-la de frente com a mesma coragem e dignidade que tentara demonstrar em todos os outros aspectos da sua vida. O palácio preparava as suas declarações cuidadosamente elaboradas, a sua linguagem diplomática destinada a minimizar os danos, mas William sabia que aquelas palavras soariam vazias. O público merecia honestidade, não manipulação. Os seus filhos mereciam um pai que encarasse as verdades difíceis em vez de se esconder delas. Catherine viu-o chegar a esta decisão, viu a mudança na sua postura, de derrotado para determinado. Ela perguntou o que ele ia fazer. Eu próprio lhes contarei, disse William em voz baixa. Tudo, a verdade com as minhas próprias palavras. Os assessores opuseram-se imediatamente quando ele anunciou a sua intenção. Muito arriscado, disseram. Muito emotivo. Deixe que sejam os profissionais a tratar disso. Mas William estava irredutível. Aquela era a sua vida, a sua identidade, a sua verdade para partilhar. Charles, ainda a lidar com a sua própria culpa e com o medo, tentou dissuadi-lo. Pense na monarquia, implorou. Pense na estabilidade, nas instituições, nos séculos de tradição. Mas William já tinha pensado em tudo isso. Não tinha pensado em mais nada e percebeu que o único caminho a seguir, a única forma de preservar qualquer integridade, era através da honestidade total. Ele próprio se dirigiria à nação, explicaria o que os testes revelaram, reconheceria as questões levantadas e enfrentaria quaisquer consequências que viessem a surgir. Não como um príncipe que se esconde atrás de títulos e privilégios, mas como um homem que lida com a crise mais pessoal da sua vida da forma mais pública possível. A equipe de comunicação mobilizou-se para organizar tudo. Um pronunciamento televisivo estava marcado para essa noite. Em horário nobre, quando a maioria das pessoas estaria a assistir. Sem guião, insistiu William. Apenas ele, falando com o coração, partilhando uma verdade que mudaria tudo. À medida que a notícia do iminente discurso se espalhava, a especulação atingiu o auge. O palácio confirmou apenas que o príncipe William faria uma importante declaração pessoal. Nada mais. A transmissão que mudou a história. As luzes na sala do palácio eram fortes e impiedosas. William estava sentado sozinho numa cadeira simples, sem um cenário grandioso, sem símbolos reais cuidadosamente posicionados atrás dele. Apenas um homem de fato escuro, perante as câmaras que levariam as suas palavras a milhões de pessoas em todo o mundo. As suas mãos repousavam no colo, imóveis e firmes agora. O tremor cessara horas antes, substituído por uma calma que vinha da certeza de que não havia retorno. Em lares por toda a Grã-Bretanha e fora dela, as famílias reuniram-se em torno de televisões e telefones, pressentindo que algo sem precedentes estava prestes a acontecer. A luz vermelha acendeu. William olhou diretamente para a câmara e começou a falar. Não usou linguagem rebuscada nem formalidades régias. As suas palavras foram simples, diretas e dolorosamente honestas. Contou-lhes o resultado de um teste de ADN que levantou dúvidas sobre a sua linhagem paterna. Explicou que um segundo teste independente tinha sido realizado para verificar as descobertas. Reconheceu que os resultados mostravam discrepâncias genéticas que não podiam ser ignoradas. A sua voz manteve-se firme enquanto falava sobre a importância de descobrir tal informação. Sobre a devastação pessoal de ter a sua identidade questionada no seu nível mais fundamental. Mas falou também de responsabilidade, de dever para com a verdade que transcende os títulos e a tradição. Podia ter escondido isto, disse William, sem nunca desviar o olhar da Câmara. Podia ter deixado que os advogados e consultores fizessem isso desaparecer. Mas acredito que a honestidade, mesmo a honestidade dolorosa, é o único alicerce sobre o qual vale a pena construir.
Ao redor do mundo, as pessoas permaneceram em silêncio atônito. As redes sociais congelaram enquanto todos paravam de fazer scroll para assistir. Os apresentadores dos telejornais lutavam para manter a compostura profissional. Não se tratava de um escândalo a ser exposto pelos jornalistas. Este foi um príncipe a desmantelar o seu próprio legado em tempo real, optando pela transparência em vez da proteção. William prosseguiu, explicando que ainda não tinha todas as respostas. A história completa por detrás da discrepância genética ainda estava a ser investigada. Mas recusou-se a pedir ao público que esperasse em especulação, enquanto ele e a sua família trabalhavam à porta fechada para controlar a narrativa. Falou sobre os seus filhos, a sua voz finalmente demonstrando emoção. Quaisquer que fossem as dúvidas sobre a sua própria linhagem, ele queria que crescessem numa monarquia que valorizasse a verdade acima da imagem, que conquistasse o respeito pela integridade em vez de o exigir através da tradição. O discurso durou apenas 12 minutos, mas parecia que o mundo tinha mudado de eixo. Quando William terminou, não houve saída dramática. Nem pompa real. Simplesmente levantou-se, acenou com a cabeça para a câmara e foi embora. Catherine observava tudo de fora do campo de visão da câmara. Quando William entrou nas sombras para lá das luzes, ela estava ali imediatamente, a sua mão encontrando a dele. Aquela imagem, dois a afastarem-se juntos, unidos e fortes, tornar-se-ia numa das fotografias mais partilhadas da história. A reação foi instantânea e avassaladora. O choque inicial deu lugar a algo inesperado. Simpatia, respeito, até admiração. As pessoas estavam preparadas para o escândalo, para a desgraça, para o colapso da monarquia. Em vez disso, testemunharam a coragem, a vulnerabilidade, um homem a escolher o caminho certo, mesmo que mais difícil, em vez do caminho errado, mais fácil. As redes sociais explodiram em apoio. Nem todos concordaram com a decisão de William de tornar o caso público, mas a maioria reconheceu a bravura que isso exigiu. Os comentadores que dedicaram as suas carreiras a criticar a família real viram-se a elogiar a integridade de William. As sondagens de opinião mostraram resultados surpreendentes. A sua honestidade conquistou mais confiança pública do que décadas de aparições reais cuidadosamente planeadas alguma vez conseguiram. Mas o verdadeiro trabalho estava apenas a começar. William e Charles, com a relação ainda abalada, mas unidos por um propósito comum, iniciaram o difícil processo de descobrir toda a verdade. Consultaram historiadores, especialistas em genética e conselheiros de confiança para reconstruir a história por detrás dos resultados do ADN. A investigação foi minuciosa e penosa. Cartas antigas foram examinadas. Os registros confidenciais foram revisados. As pessoas que guardaram segredos durante décadas foram finalmente chamadas a falar. Aos poucos, o quadro foi ficando mais claro, embora alguns mistérios nunca fossem completamente resolvidos. O palácio, sob a insistência de Guilherme, adotou uma nova abordagem. Atualizações regulares eram fornecidas ao público. Nada de manipulação ou propaganda, mas sim relatórios honestos sobre o progresso. Quando não tinham respostas, diziam isso. Quando as descobertas eram desconfortáveis, partilhavam-nas mesmo assim. Foi revolucionário. Para uma instituição construída sobre o mistério e uma imagem cuidadosamente controlada, esta transparência parecia perigosa, mas também necessária. O método antigo tinha conduzido a esta crise. O novo método poderá ser o único caminho para a sobrevivência. William dedicou-se intensamente à reconstrução, não só da reputação da monarquia, mas também da sua própria identidade. Percebeu que o seu valor não era determinado por quem tinha sangue nas veias. Define-se pela forma como vivia, pelo que defendia, como tratava os outros, pelo que construía com as suas próprias mãos e com o coração. Catherine manteve-se a sua âncora em todos esses momentos. Quando a dúvida ameaçava dominá-lo, quando a pressão se tornava insuportável, ela lembrava-lhe o porquê de terem escolhido aquele caminho. Os seus filhos estavam observando, a história estava a observar. Podiam esconder-se das duras verdades ou encará-las com elegância. A crise que poderia ter destruído a monarquia tornou-se, em vez disso, a sua transformação. A instituição que resistira à mudança durante séculos foi forçada a evoluir, a abraçar a transparência, a conquistar legitimidade através do caráter, em vez de a reivindicar por direito de nascimento há meses. O frenesim inicial deu lugar a uma discussão ponderada. A investigação prosseguiu. Algumas perguntas encontraram respostas, outras permaneceram um mistério. Mas o público tinha visto algo que nunca tinha presenciado antes. Uma família real a ser genuinamente humana, vulnerável.
William estava à sua janela certa noite. A cidade estendia-se diante dele, milhões de vidas a serem vividas, cada pessoa carregando as suas próprias lutas e segredos. Refletiu sobre o quão perto tudo estivera do colapso, como um único invólucro quase por fim a séculos de história. Mas não tinha acabado. Havia se transformado. A verdade quase destruiu a monarquia. A coragem de Guilherme foi a razão pela qual ela sobreviveu.